Boa noite. Oi, Juju. Alexandre. Vânia. Oi, Vilma. Camille. Gente, ainda não me acostumei com esse cabelo. Vamos entrando, vamos entrando. Faz tempo, hein? Oiê. Conceição, obrigada, Conceição. Que Deus nos abençoe. Vamos esperar todo mundo chegar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá bom o som? Boa noite, Joelma. Camila disse que sim. Vânia disse que sim. Que bom. Então vamos começar. Primeiro eu quero dar alguns avisos aqui para quem ainda não me conhece. Falar um pouquinho do meu trabalho. Então, para quem não me conhece, que tem algumas pessoas aqui pelo nome, parece que é a primeira vez que está aqui assistindo a live. Sim ou não? Então, pessoal, primeiro quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês que estão aqui. E eu vou dar alguns avisinhos, algumas informações. A Bebel disse que é a minha segunda vez. Obrigada, Bebel. Seja bem-vinda novamente. Eu ia fazer uns stories essa semana. Eu estou bem apertada com o meu tempo, por isso que surgiram alguns imprevistos, algumas demandas sérias para mim, e acabou realmente me impossibilitando de fazer a live. Mas acredito que a partir da semana que vem eu já esteja mais tranquila e eu vou manter o meu ritmo, que é fazer as lives às terças-feiras, toda terça-feira, às 21 horas. Então, deixem já anotado na agenda de vocês, coloquem no celular de vocês uma notificação para que vocês sejam lembradas de que a live é toda terça-feira às 21 horas. Quando eu não consigo fazer a live, eu sempre mando um recado no Stories dizendo de que eu não farei a live. Por isso que eu não fiz essa terça-feira, mas consegui colocar para hoje, na quinta-feira, às 22 horas. E qual é a novidade que eu quero trazer para vocês, minhas TDAHzinhas e os meus TDAHzinhos, que eu vi que o Leonardo entrou, então botei no masculino. Quem me conhece sabe que eu tenho uma filha, que é a Tamara, que tem déficit de atenção, como vocês, e ela tem agora no Instagram o Tati, qual é o nome? Tatabitá. E a Tamara, ela sempre, ela como toda TDAHzinha, é extremamente criativa.
E ela passou agora a planejar, a fazer planners. E os planners dela estão agora à venda no Hotmart. Então, quem tiver interesse de ver o planner da Tamara, o que ela fez, que está um espetáculo. Por quê? Ela, como uma mente com TDAH, extremamente criativa, ela meio que pegou exatamente todas as dores que vocês têm, todas as dificuldades que vocês encontram e que não tem numa agenda comum de uma pessoa que tem o déficit de atenção, e ela elaborou esses planners. Então, eles são feitos avulsos, ela tem alguns que estão gratuitos no Instagram dela, e tem os outros que são completos, que estão sendo disponibilizados para venda no Hotmart. Então, vale a pena vocês verem, vale a pena vocês experimentarem, como tudo para vocês, seja em termos de soluções, de estratégias, né? Não é tudo que serve, porque um tem TDAH, vai servir para o mesmo que tem TDAH. Não. O importante é tentar. O importante é que vocês experimentem para ver se serve para vocês. Então, essa é a novidade da noite. A Tamara, oi Luísa, está com os planners dela à venda. E são PDFs avulsos que você baixa, imprime e monta do jeito que você quiser, de acordo com a sua necessidade. Deem uma olhada. Tá muito, muito bom. Tá muito bonito. A Vânia pede para repetir o Instagram dela, é Tata Habitat. Tata Habitat. Ok? Então vamos começar, gente, com a live de hoje. Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas e meus TDAHzinhos. Sejam muito bem-vindas à live dessa quinta-feira, excepcionalmente na quinta-feira, às 22 horas. Lembrando que toda terça é que realmente é a live oficial aqui da Help Organização. O tema de hoje, gente, apesar de nós estarmos no dia 6 de fevereiro, é exatamente fazer com que vocês reflitam. São as reflexões sobre o seu TDAH e o começo do ano. O começo do ano é o quê? É o tempo de vocês repensarem a vida de vocês. E por que eu resolvi trazer esse tema para o mês de fevereiro e não para o mês de janeiro? Primeiramente porque todo ano novo, todo mundo sempre tem grandes resoluções. Todos nós pensamos na agenda nova que a gente vai comprar, no planner novo que a gente vai comprar, tudo que vocês desejam fazer, tudo que vocês desejam implementar na vida de vocês relacionado às dificuldades, aos sintomas do TDAH e o quanto esses sintomas impactam o dia a dia da vida de vocês. Então, é bem provável que todas e todos que estejam aqui nesta live já tenham feito a sua lista de resoluções do ano novo, certo? Então eu quero que vocês me respondam rapidinho. Quem fez a lista de resoluções do ano novo, do ano de 2020? No início do ano, eu espero. Quem é que fez aí? Vou dar um minutinho para responder. A Juju explicou, a Juju fez. E quem não fez? Quem quiser colocar, Cintia, eu não fiz, também aceito a resposta. Então vão colocando enquanto eu dou continuidade aqui. Então, mas por que geralmente essas resoluções acabam não funcionando para adultos com TDAH? Claro que as pessoas que não têm TDAH, elas também podem fazer a sua lista de resoluções do ano novo e não funcionar. Não é o fato simplesmente de ter o TDAH. Mas aqui nós estamos falando sobre pessoas que têm TDAH, então eu vou focar nas pessoas que têm TDAH. E falar em lista de resoluções e TDAH tem a ver com o quê? Com motivação, com procrastinação e estratégias para gerenciar o TDAH adulto. A Joelma disse que não fez. Então, voltando à sua lista, e é muito bom que quem tenha feito, fez, é muito bom, parabéns. E quem não fez, Joelma, que é o teu caso, também não tem problema, tá tudo bem. Quero saber o seguinte,
Se você escreveu as suas resoluções e as publicou em um lugar que não tinha como esquecer, porque isso é uma faceta da pessoa que tem TDAH. Ela passa a usar a agenda, ela escreve as resoluções dela, só que ela esquece de colocar num local visível que realmente faça ela lembrar. Então, isso é um ponto, exatamente o esquecimento. Então, toda vez que vocês fizerem essas resoluções, toda vez que vocês colocarem algo que vocês desejam muito, essa agenda, ela precisa estar num local acessível, num local visível, que faça com que vocês se lembrem daquilo que vocês estão colocando no papel. Isso é muito importante. Então, se você não lembra, se você esqueceu onde está, ou se você até esqueceu de escrever essa lista, até eu perguntar nesse exato momento, melhor ainda. Por quê? Agora, nessa live, você pode pegar no papel. Lembre que eu sempre peço para vocês terem um caderno, para vocês escreverem os insights que vocês tiverem aqui na live, o que vocês vão aprender, o que vocês podem utilizar agora, o que vocês podem colocar em ação a partir de amanhã. Isso é muito importante. Então, escrevam, sempre escrevam, é muito importante. Ah, eu vou escrever no celular. Você não pode, talvez não consiga escrever agora. Então, pega um papel, uma folha de papel, deixa um caderno só para as lives, exatamente para vocês extraírem o que é benéfico para vocês, o que faz sentido para vocês nesse exato momento, ok? Então, agora, quem não fez pode criar as suas novas resoluções. E como a grande maioria das pessoas com TDAH, vocês adoram novidades, mas também têm grandes dificuldades em seguir metas de longo prazo, né? E isso tem um porquê. Porque um cérebro com TDAH, ele não consegue a questão do tempo, do gerenciamento do tempo, da percepção do tempo. Então, vocês conseguem viver o agora e o não agora. O lá na frente, para vocês, é uma coisa quase que irreconhecível. Vocês não conseguem perceber que se vocês envidarem os seus esforços para hoje, para alguma mudança que vocês desejam implementar na vida de vocês e que vai trazer um grande resultado, esse lá na frente, né, que é colher esses resultados, está muito longe, está muito distante. Então, por que eu vou perder tempo fazendo isso agora? Então, essa é a mente de uma pessoa com TDAH. Ela não consegue perceber que perder, entre aspas, esse tempo agora, construindo esse presente, construindo esse momento, implementando um novo hábito, implementando essa mudança que vocês precisam implementar, lá na frente vocês vão colher frutos maravilhosos. Então, essa percepção precisa realmente, de fato, ser apurada. Não basta só escrever. É preciso entender que isso tem a ver com o TDAH de vocês. Não é falta de vontade, não é que vocês simplesmente sejam relaxados e deixem para lá. É porque realmente o cérebro com TDAH funciona dessa maneira. Coisas a longo prazo estão muito distantes para vocês, então vocês não querem perder tempo com isso agora. Então, curiosamente, eu também já percebi que vocês adoram estabelecer metas. Vocês adoram, né? Vocês adoram realmente fazer uma lista longa pra caramba, estimando o tempo para as tarefas. Aí vocês gostam de organizar por categorias, o que é saúde, o que é relaxamento, divertimento, os meus hobbies, planejar as férias, né? O que vai fazer no tempo livre. Vocês gostam de fazer isso, até porque tem um porquê. Por quê? Porque vocês conseguem, de alguma forma, perceber que não tendo uma estrutura, não tendo uma rotina na vida de vocês, vocês são prejudicados. E é exatamente essa falta de estrutura, essa falta de rotina que faz com que vocês não consigam avançar da maneira que vocês gostariam de avançar, da maneira que vocês gostariam de produzir, porque não há uma rotina, não há a criação de uma estrutura. Então, isso se aplica em qualquer área da vida de vocês, né? Se a gente for pegar
a roda da vida, onde várias áreas a gente pode atribuir a essa roda da vida, e na maioria das vezes a gente precisa trabalhar em cada área alguma questão, tudo isso realmente fica meio à deriva, porque vocês veem aquela enormidade de coisas a trabalhar e vocês não sabem por onde começar. Mas o importante é ter essa noção de que é necessário realmente parar, analisar por onde eu quero começar. Não adianta vocês, no início do ano, fazerem uma lista com 1.357 itens de mudanças ao longo de um ano. Vocês não vão conseguir. E vocês não conseguindo, porque vocês não criam essa estrutura, vocês não criam essa rotina, vocês acabam ficando frustrados, desanimados, desmotivados e vocês acabam desistindo. E uma vez que vocês desistem, vocês acreditam piamente que não tem mais jeito. Mas tem. É a maneira com a qual vocês estão fazendo que vocês não estão conseguindo colher os resultados que vocês desejam. Então, quando a gente fala também na carreira, um aspecto muito importante na vida de toda pessoa com TDAH, e Vitoriano, eu estava sumida assim, mas eu até expliquei no início o porquê. E eu lembrei do teu filho agora, né? A questão da carreira na vida de uma pessoa com TDAH, segundo o Dr. Ned Hallowell, que é aquele psiquiatra americano que eu leio, que eu estudo bastante através dele e que tem TDAH, ele diz o seguinte, que é muito importante que uma pessoa que tenha o déficit de atenção, ela se identifique com a carreira com a qual ela trabalha, com a função que ela exerce. Por quê? Porque uma vez que o cérebro de vocês só se engaja, só realmente entra em ação com aquilo que dá prazer, com aquilo que é importante para ela, com aquilo que faz sentido, dificilmente ela vai conseguir sobressair, ela vai conseguir brilhar no quesito carreira se ela não estiver fazendo o que ela ama. Ela precisa amar o que ela faz. Ela precisa se identificar com a carreira dela para que ela brilhe. E isso é muito importante. Então, quando vocês traçam, né, uma nova resolução, eu quero mudar de emprego, vocês precisam alinhar o que vocês amam com o dinheiro. Claro, não adianta só focar no dinheiro e nem adianta focar só naquilo que você ama. Tudo existe uma maneira de fazer, tudo tem um passo a passo para que vocês possam executar da maneira adequada, da maneira amigável a um cérebro com TDAH e que vocês também possam colher os resultados disso. Mas é importante esse alinhamento interior. O que vocês amam, o que vocês querem para a vida de vocês, mas que realmente seja adequado a quem vocês de fato é. Então, assim, não adianta você pensar, eu quero fazer medicina, mas você de fato não ama tanto, mas você é pressionada por um pai, é pressionada por alguém a fazer medicina, mas de fato não tem nada a ver com você. Você quer ser piloto. A sua paixão é o céu, a sua paixão é voar, a sua paixão é estar em contato com as estrelas. E você fica naquele impasse, eu vou abandonar medicina para ser piloto, mas ser piloto é tão difícil. Gente, acredite, é difícil? Tudo na vida é difícil, nada na vida vem fácil. Mesmo para uma pessoa rica, nada na vida vem fácil. Então, se você deixar de acreditar que você viver os seus sonhos é impossível, que você realmente buscar o seu caminho é impossível, você realmente está fadada a não conseguir aquilo que você deseja. Então, primeiro, você precisa acreditar que é possível, você precisa acreditar que fazendo o que você ama, você vai brilhar e você vai alcançar o sucesso que você deseja. E sucesso realmente é um valor muito relativo. O que é sucesso para um pode não ser para outro, mas é sempre se perguntar, o que é sucesso para mim? O que é felicidade para mim? Quais são os seus valores?
Tudo isso precisa estar muito bem alinhado, mas eu vou falando isso lá no final. Então, agora eu quero saber, né, o que vocês colocaram, né? Eu não vou poder... Nós, acredito que temos 12 pessoas aqui presentes nessa live. Eu não tenho como saber, mas eu gostaria até que vocês colocassem aí pelo menos o que vocês colocaram como resolução mega importante para o ano de 2020. Karen, coloca. Fran, coloca. Paula, Patrícia, eu quero ver o que vocês colocaram no início do ano. O que vocês gostariam muito de mudar. O que seria muito importante que acontecesse na vida de vocês e que iria arrancar um sorriso muito grande até o final do ano. Coloquem aí para mim, por favor. Ó, eu vou esperar votar. Eu quero que vocês anotem. Eu quero até que vocês anotem isso no papel, porque a live de hoje, gente, vai ser muito legal, exatamente para dilatar a mente de vocês com relação a essas resoluções que muitas vezes é extensa, vocês colocam muitas coisas para acontecer ao longo de um ano e as coisas não funcionam dessa maneira. Então, antes de realmente eu ver o que vocês estão colocando aqui, eu quero saber, né? Lógico, gostaria muito de saber sobre os objetivos de todos vocês, mas eu não vou ter como saber. Por isso que eu quero que vocês escrevam, que a Juliana vai acabar pegando isso para mim. Antes disso, eu quero que vocês prestem muita atenção na história que eu vou contar agora. É a história do Fred. E quem que é o Fred? O Fred é um homem com TDAH. Eu peguei hoje um personagem masculino e essa história é real, tá bom, gente? Então eu quero que vocês prestem muita atenção para que ao final dessa história vocês extraiam um aprendizado. Então quem quiser anotar, por favor, pode anotar. Então o Fred diz o seguinte, vamos lá, hein? Vou começar a história. É divertido imaginar o próximo ano, não é? Eu adoro colocar tudo numa bela agenda ou num planner. Mas o Fred, ao planejar o próximo ano, encontrou alguns dos seus documentos de metas de anos passados. Longas e ponderadas listas de 1.297 coisas a fazer, estabelecidas na firme convicção de que este ano será o único. Mas ele realmente nunca considerou o que quis dizer com o único. Todo ano era o mesmo. Todo ano ele pensava, eu quero ser mais organizado, eu quero usar a minha agenda, eu quero simplificar a minha vida, eu quero ficar em forma. Intenções nobres, né? Sem sombra de dúvida. O Fred, ele nunca listou metas como procrastinar por dias, esquecer projetos importantes, sentir-se oprimido e desistir. Mas, no entanto, quando ele olhava para o ano passado, o Fred falhava na sua resolução do seu ano novo. As resoluções que ele costumava tomar, ano após ano, eram aparentemente importantes para ele, ou ele não as repetiria, certo? Então, por que ele nunca conseguiu se ater a elas? Foi aí que o Fred, ele resolveu contratar um coach. Um coach que o orientasse nessas resoluções e assim ele pudesse imprimir aquilo que de fato ele desejaria alcançar ao longo de um ano. Então, com o seu coach, ele percebeu o porquê. Na verdade, as suas resoluções nunca o excitaram o suficiente para que ele se atesse a elas. Porque quando ele está empolgado com algo, o Fred consegue se concentrar, que é o hiperfoco, claro, e concluir uma tonelada de trabalho. O que o excita, o que o anima, é um desafio divertido. Algo intrigante, engraçado, delicioso, nervoso, único, inesperado é o que mais atrai o Fred.
Só que a maioria dos seus objetivos era se consertar. E ao se consertar, ele realmente esperava gerenciar os seus sintomas de TDAH. Mais uma vez, a sua intenção era nobre. E ele teve muito sucesso em gerenciar o seu TDAH. Quando ele foi diagnosticado, ele aprendeu o que realmente é o TDAH e o que não é o TDAH. Ele obteve um diagnóstico adequado e começou a usar também estratégias amigáveis para o seu TDAH. Mas ele não tinha uma intenção clara, nem uma ideia precisa de como seria sua vida ou o que ele faria se pudesse controlar os seus sintomas. Por que ele queria mudar? Todo ano ele prometia arrumar o meu escritório, organizar a casa, organizar as minhas finanças. E pela primeira vez, na verdade, ele conseguiu realizar essas coisas todas usando várias estratégias de TDAH que de fato funcionavam. Mas ele não tinha uma visão a longo prazo. Ele nunca parava para perguntar, para que fim? E aí ele resolveu trabalhar junto ao seu coach, onde ele listou todos os seus objetivos. Se organizar, ficar em forma, organizar as finanças, simplificar a vida. Teve um dia que o seu coach perguntou a ele, Fred, por que você quer entrar em forma? E ele respondeu, eu não sei, porque deve ser bom, eu ficaria bem numa roupa, sei lá, não sei porquê. Na verdade, não havia um objetivo claro, nenhuma recompensa clara, nenhuma motivação poderosa para ele entender o porquê dele querer entrar em forma. E ele próprio se perguntou, o que eu quis dizer com em forma? Eu seria capaz de fazer 20 abdominais, 500, correr 10 quilômetros, correr uma maratona? Ele só sabia que o exercício poderia ser uma parte poderosa de uma abordagem holística do seu TDAH. Aí o coach dele chegou para ele e falou assim, estar em forma é ótimo, Fred, mas tudo bem. E quando você estiver em forma, o que você fará então? Qual a diferença que isso vai fazer na sua vida? O que isso vai permitir que você faça? Aí ele teve um flash de insight. Ele começou a perceber exatamente qual a finalidade, qual era o propósito dele entrar em forma. Só que o Fred se admirou porque ele nunca tinha tido uma definição específica e mensurável de como estar em forma realmente poderia ser. Muito menos como ele iria chegar lá ou quando iria saber quando haveria alcançado a meta de estar em forma. De fato, segundo Fred, se ele fosse brutalmente honesto consigo mesmo, desde que ele conseguisse passar o ano sem morrer ou ter uma doença horrível, bem, isso para ele seria provavelmente o objetivo de saúde suficientemente bom. Ficar com barriga de tanquinho, escalar o Everest? Não, obrigado, dizia ele. Aí ele começou a se questionar. O que realmente eu quero? Por quê? Então, o que eu quero? Então eu quero agora que eu vou ilustrar todas essas perguntas que eu acabei de fazer e eu quero que vocês respondam a essas perguntas. O que de fato você quer? Por que você quer? O que você quer? Imagine que você defina agora uma meta como economizar dinheiro suficiente para comprar um carro. E nós vamos ignorar que você não especificou que tipo de carro você quer ou quanto custará esse carro. Você promete trabalhar duro, juntar tudo que é moeda de 1 centavo para poder comprar esse carro. Ótimo. Por quê?
o quê? Por que que é importante você economizar dinheiro para comprar um carro? Então vamos às respostas, né? Talvez seja capaz de você poder levar os seus filhos para a escola, visitar os amigos sempre que você quiser, se tornar um motorista de Uber ou arrecadar enormes quantidades de dinheiro se tornando esse motorista. Nossa! E mesmo que você queira impressionar a sua família, é um motivo para querer um carro. Provavelmente não é uma grande motivação que vai realmente fazer com que você mantenha isso a longo prazo. Mas tudo bem, isso é honesto e isso tem a ver com o seu valor. Mas qual é o objetivo maior para isso? Se possuir um carro lhe permitir embarcar em uma longa viagem a dezenas de destinos emocionantes, com pessoas que você ama, tendo aventuras memoráveis, ok, agora você tem uma motivação poderosa. A recompensa é inspiradora, a menos que você seja alguém que realmente esteja apenas fantasiando. Possuir um carro é realmente o meio para uma viagem de carro de toda a vida. Mas, se essa viagem da vida é um objetivo real, pode ser mais simples alugar um carro, ou convencer 3 pessoas que são suas amigas ou amigos que gostam de dirigir e poderão te acompanhar. Ou então, se você for corajosa o suficiente, fazer essas longas viagens de ônibus. Existem várias maneiras de você conseguir o que você realmente deseja. Você tem TDAH e com certeza você tem uma dúzia de ideias. Existem estratégias surpreendentes de TDAH que podem ajudá-la a dormir bem, ter sucesso na escola, na faculdade ou reduzir a sua sensibilidade emocional. Mas para você se manter motivada, para você de fato se manter motivado, é realmente importante saber por que você está fazendo essas coisas. Então termine essa frase. Eu estou fazendo isso para que eu possa. Reticências. Isso faz sentido para você? O porquê de você estar querendo fazer determinada coisa? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? A história do Fred é uma história real. Ele, de fato, é um homem com TDAH que contratou um coach e começou a embarcar nessa viagem interior, buscando se conhecer, buscando entender os grandes porquês das suas resoluções no início do ano. Então eu quero que vocês percebam que tudo isso acontece conosco. Tudo isso acontece com você que tem TDAH. Mas qualquer mudança de comportamento, qualquer novo hábito que você deseja implementar, será necessário outra coisa além do seu grande porquê. As suas razões para mudar, elas precisam se sobrepor às razões para não mudar. Então, no processo de mudança, todos nós passamos, ao mudar um comportamento, seja parar de fumar, se você tenha colocado como resolução do ano novo, eu quero parar de fumar, eu quero me exercitar, eu quero parar de beber, eu quero passar a comer de uma maneira saudável. Tudo isso são mudanças de hábitos e toda mudança de hábito é extremamente difícil. Não é fácil implementar um novo hábito. Não é fácil você sair da sua zona de conforto e adquirir um hábito no qual você não está acostumado. Isso é um longo processo. Nós passamos, na realidade, por 5 fases, 5 estágios de mudança. E foi exatamente de um livro que eu acabei de ler, que não tem, infelizmente, não tem a tradução
para o português, que é changing for good. É a mudança para o bem, é a mudança para o bom. E nós saímos de um estágio de pré-contemplação, quando nós realmente não enxergamos que precisamos mudar. Então vou dar um exemplo assim, de uma pessoa que é fumante, uma pessoa que beba muito. Ela, nesse estágio de pré-contemplação, ela não vai perceber, ela não vai admitir que ela tem um problema. E ela não vai querer mudar. Ela, pelo contrário, até numa conversa, se uma pessoa chegar e falar para ela, ela vai realmente criar uma grande resistência para esse tipo de mudança. Então eu posso aplicar esse modelo de estágios de mudança que foi desenvolvido por um psicólogo americano, 2 psicólogos, que é o Prochaska e o Di Clemente, que foram os psicólogos que escreveram esse livro. E eles dizem exatamente isso, que esses estágios de mudança, em cada estágio que a pessoa vive, em que ela passa, que ela transita, existe um tipo de abordagem, existem técnicas em que você vai elevar realmente o nível de conscientização dessa pessoa e vai trocar determinados comportamentos por comportamentos mais saudáveis. E no caso de todos vocês que têm TDAH, muitas vezes, digamos assim, o estágio de pré-contemplação, que é quando a pessoa não admite que tem um problema, ela não admite que ela precisa de uma mudança, isso é muito comum numa pessoa recém-diagnosticada com TDAH. A não aceitação. A não aceitação de que os sintomas do TDAH têm um impacto na vida dessa pessoa de uma maneira negativa e ela não quer fazer nada para mudar. E ela vai levando a vida dela sobre tropeços, sobre obstáculos e mais quedas, até ela perceber que aí ela vai mudar de estágio, ela vai para o estágio de contemplação, onde ela começa a pensar que possivelmente ela precise mudar. Saindo desse estágio de contemplação, ela começa a se preparar. Nesse estágio de preparação, ela já admite, sim, eu preciso fazer uma mudança, sim, eu preciso implementar novos hábitos na minha vida. Eu não posso mais deixar que os sintomas do TDAH continuem se sobrepondo à minha vida. Ela precisa aprender a gerenciar os sintomas para que ela possa ter a vida que ela deseja viver. E quando ela já está nesse estágio de preparação, o que ela busca? Ela busca se informar mais sobre o déficit de atenção, ela busca se informar sobre o déficit de atenção dela, porque cada um tem um tipo de apresentação, cada um vai mostrar um sintoma, e ela vai começar a implementar pequenas mudanças no dia a dia dela, nos hábitos dela. Ela vai começar a se perceber no que ela funciona, o que ela já faz e que funciona, o que ela não faz e acaba tendo um resultado negativo. E quando ela muda desse estágio de preparação e de fato vai para o de ação, é porque ela já conseguiu implementar algumas mudanças. E o último estágio é o estágio de manutenção. Por que eu falo de manutenção? Toda pessoa que tem TDAH, ela está no perfil de uma pessoa cronicamente desorganizada. Ela tem dificuldades maiores de que uma pessoa que tenha um nível de organização severo, mas ela consegue aprender a habilidade da organização. Então, a manutenção na vida de uma pessoa cronicamente desorganizada, oriunda do déficit de atenção, é muito comum que ela, de tempos em tempos, precise de alguém, precise de um suporte maior para que ela mantenha o padrão de organização que ela estabeleceu na vida dela. Sejam os hábitos. Isso vai, lógico, de acordo com as demandas da vida dela. As fases pelas quais ela vai passando ao longo da vida, elas vão se tornando diferentes. Então, uma mulher que era solteira, faz a faculdade, foi difícil, mas ela conseguiu gerenciar tudo aquilo. Quando ela se casar, quando ela vier a ter um filho,
todas essas demandas que são maiores vão ter um impacto maior na vida dela. E com certeza, essas questões para uma pessoa que tem TDAH vão ser impactantes, porque ela vai precisar gerenciar mais coisas, administrar mais coisas, é uma rotina diferente e ela vai precisar de um suporte maior. Ela vai precisar dessa manutenção, porque a estrutura dela, que ela implementou antes de ter essas novas demandas, foi abalada. Então, isso é muito comum. Então, não é demérito nenhum que vocês percebam que precisam de ajuda. Por que eu falo isso? Porque vocês que têm TDAH, vocês têm uma resistência cruel em admitir que precisam de ajuda, de que vocês precisam de um suporte extra. E isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Seja contratar uma pessoa para ajudar na limpeza, seja contratar uma personal organizer para ajudar na organização da casa de vocês, seja do armário, da despensa, não importa. Seja contratar um coach, exatamente para que vocês consigam implementar os novos hábitos que vocês desejam implementar. Nada disso, meus queridos e minhas queridas TDAHzinhos e TDAHzinhos, nada disso é demérito. Isso faz parte da estrutura de vocês. Vocês precisam ter esse suporte, sim. Vocês podem contar com um familiar, vocês podem contar com um amigo ou com uma amiga, mas o importante é que quando vocês implementarem um novo hábito, vocês tenham alguém que entendam vocês, que entendam as questões relacionadas ao déficit de atenção. Porque se essa pessoa não entender as dificuldades, os problemas que vocês enfrentam oriundos dos sintomas do TDAH, essa pessoa não vai conseguir ajudar vocês. Então, para finalizar, voltando às resoluções que vocês tiveram, eu vou dar uma olhadinha rápida aqui. Vanderlei, sobre o carro, tem que informar que sou motorista de Uber, não rende enormes quantidades. Então, cabelo novo, Cíntia, sim, não gostei. Já vou mudar. A Paula, quero equilibrar a ansiedade e procrastinação. Fazer tarefas sem adiamento e com calma, sem deixar para depois, porque fazendo de última hora é gatilho para minha ansiedade e motivo de estresse. Então, assim, eu vou falar, como eu puxei aqui, para falar exatamente sobre essa resolução. Eu acredito que é Paula, né? O P é de Paula, se eu não me engano, quando eu falo com você, acho que é Paula, sim. Me corrija, por favor. Paula, primeiramente, quando a gente estabelece tarefas, a tendência de todos vocês que têm déficit de atenção é fazer uma lista enorme de tarefas. Então, o importante é ter em mente o que você pode fazer dentro do tempo que você tem. Então, digamos assim, que você queira, vou dar um exemplo de organização, que você queira organizar o seu armário. O seu armário é um armário grande, que tem muitas coisas. Aí você decide, no sábado eu vou organizar o meu armário. Você estabelece isso como uma resolução de ano novo, de você manter o seu armário organizado. Você vai conseguir organizar esse armário num sábado? Provavelmente não. Por que você não vai conseguir organizar esse armário de uma tacada só? Primeiramente porque tarefa doméstica para uma mente com TDAH é uma coisa entediante, é uma coisa chata. E a tendência de vocês é começarem, porque vocês começam motivados, vocês começam engajados naquilo, mas quando vocês entram em ação, a motivação de vocês cai. Porque começa a ficar chato. E nisso que começa a ficar chato, o cérebro de vocês começa a buscar outras coisas mais interessantes. Aí vem a distração, que é outra característica da pessoa que tem TDAH. E uma vez que você se distraia, você vai abandonar aquela tarefa de organização na qual você se propôs. Então, qual é a dica? Você pode organizar o seu armário? Claro que sim. Você consegue? Claro que sim, mas precisa ser
de uma maneira amigável. E qual é essa maneira amigável? Primeiro, você estipular um período curto de tempo, numa hora que seja apropriada para o seu cérebro, que isso quer dizer o quê? Quando você funciona melhor. É na parte da manhã? É na parte da tarde? É à noite? Mas você vai pegar um período curto de tempo e fazer uma pequena parte do seu armário. Você vai estabelecer uma pequena meta. Eu vou fazer a gaveta de calcinhas e sutiãs, eu vou fazer a gaveta de pijamas, eu vou fazer a gaveta de camisetas e só. Mas você vai começar a fazer essa tarefa e principalmente terminar. Que essa também é a grande dificuldade que todos vocês têm. Vocês começam uma coisa e vocês não terminam. Aí vocês não terminam e partem para outra coisa. Aí começa essa outra coisa e não termina. E assim vocês vão pulando de galho em galho e deixando várias tarefas incompletas ao longo dos anos. Então, o mais importante é vocês entenderem que ao estabelecer metas, no máximo, gritando, duas metas. Não adianta botar 10 metas, porque vocês não vão dar conta. Então, pegue algo que esteja relacionado ao sintoma de vocês versus o resultado. Então, digamos assim, sintoma, eu sempre me atraso, porque você tem a dificuldade em gerenciar o tempo. Qual é o resultado? Você sempre se atrasa. Como é que vocês vão fazer exatamente o que leva vocês a se atrasarem? Vocês vão começar a perceber o movimento de vocês. E aí sim vocês vão estipular as estratégias mais adequadas para que vocês possam perceber a passagem do tempo. Mas não adianta vocês quererem estipular 3 milhões de metas, porque vocês não vão dar conta. Vocês sabem disso. Isso é comum entre todos vocês. Então, deixa eu ver outra. A Luísa quer passar de ano, ser organizada, decidir o que fazer de faculdade e me exercitar. Você está vendo? A Luísa quer ser organizada, decidir o que fazer da faculdade e se exercitar. Então, Luísa, o que é mais importante para você? A gente pode até trabalhar aí com 2 metas, mas o que é mais importante para você? Quando eu digo o mais importante, porque tudo para vocês sempre tem uma grande importância, tudo para vocês sempre é prioridade. Mas não adianta adotar essa linha de raciocínio, achar que você vai fazer tudo. Então, quando você montar, eu tenho uma live, que eu tenho que fala exatamente sobre a construção de uma agenda. O que vocês vão listar, como é que vocês vão atribuir o que é mais prioritário, o que vocês precisam atacar primeiro. O que é realmente nomear, né? O que é prioridade? É me exercitar? Então, tá. Ao longo de uma semana, quanto tempo você tem para se exercitar? Uma vez por semana? Você vai conseguir se exercitar todo dia? Você tem que começar a pensar na questão do tempo. Eu estou estudando, eu estou no 3º ano do ensino médio, estou me preparando para o Enem. Eu vou ter tempo para fazer isso? O que eu tenho à minha disposição em termos de exercício? Eu posso caminhar no calçadão? Quanto tempo eu posso caminhar no calçadão? Como eu posso caminhar? É na parte da manhã? É na parte da tarde? É na parte da noite? Tudo isso é sempre pensar em o que fazer, como fazer e quando fazer. É ter esses 3 questionamentos. O que fazer, como fazer e quando vocês podem fazer isso. Uma vez que vocês elaborem estas questões e respondam,
eu tenho certeza que vai ficar mais fácil. Mas voltando para a lista de resoluções do ano novo, para eu finalizar a live dessa quinta-feira excepcional, peguem aquilo que seja o mais importante para vocês, que vocês vejam que vai ter uma recompensa muito grande se vocês realmente envidarem os esforços, a energia, o tempo, o comprometimento com aquilo que vocês desejam. É pensar, qual é o meu grande porquê? Por que que eu quero fazer isso? Porque uma vez que você atinge aquilo, né? Para quê? Para que que eu quero fazer? E qual é a recompensa? O que que vocês vão ganhar fazendo aquilo que vocês listaram, né, na lista de resoluções do ano novo? Ok, gente? Eu não sei se ficou claro para vocês essa questão dos estágios de mudanças. É uma pincelada que eu dei para mostrar que realmente é possível mudar. Existe a maneira certa, sim, e adaptável a cada pessoa. Cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de pensar, de sentir, mas é possível sim mudar. Foi o que eu botei exatamente no post de ontem. Uma vez que vocês estabeleçam o que é importante para vocês, insistam, não desistam, não sucumbam à tentação de desistir daquilo que vocês desejam implementar na vida de vocês. Porque é possível, mas vocês precisam se exercitar tempo suficiente para interiorizar esse novo hábito. Ok, meus queridos e minhas queridas TDAHzinhas? Então, deixem anotado que a próxima live será na terça-feira que vem, dia 11 de fevereiro, às 21 horas, ok? Beijo grande para vocês, saudades de vocês, que vocês tenham uma excelente semana, final de semana, né? Porque amanhã já é sexta-feira. E pensem nessas coisas que eu falei, respondam a essas perguntas, ok? Um beijo grande para vocês, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, ok? Beijo grande, tchauzinho.